que é um texto coeso? O que é um texto coerente para vocês? Tem que fazer sentido, né? Um texto coerente é um texto que faz sentido. Exatamente, Augusto. Mas e um texto coeso? Sem jogar no Google, galera. Sem jogar no Google, o que é um texto coeso? Quero saber. Se alguém sabe me informar. Que eu esqueci aqui, ó, deu uma amnésia. Tudo bem. Se ninguém souber, se alguém estiver inseguro, não ter certeza do que é, não tem problema, a gente vai aprender hoje. Não é para esquecer, hein? Dessa vez vocês vão aprender e não pode esquecer. Vamos lá. O que é? Vamos ver aqui, ó. Thalita Amaral falou assim: é o que liga? Muito bem, né? Um texto coeso é um texto todo interligado, né? Que a informação lá de cima, de alguma forma, se liga com a informação lá de baixo. Ou então que a informação do período anterior, da oração anterior, se liga com a informação da oração seguinte, né? Isso é um texto coeso, é um texto que liga, que faz, né, a ligação durante os parágrafos, durante enfim, as frases, os períodos, né? É exatamente isso. Muito bem, Thalita. Bom, vamos ver como é que funciona mais ou menos essa coesão e coerência. Vamos ver essa figurinha da Mônica e da Magali conversando. A conversa é assim, ó. A cegonha fez uma troca. É a Mônica falando, né? A cegonha fez uma troca. Por isso, você não o viu no berço. Ela tinha ido fazer uma troca. Olha que interessante. Na fala, né? Quando a gente está falando no dia a dia, não tem problema a gente repetir frases. Não tem problema a gente ser repetitivo, né? No que a gente está falando. Ela pode falar aqui, ó. A cegonha fez uma troca e um segundo depois falar, fazer a troca de novo. Né? Ela pode. Só que quando a gente escreve, quando a gente está escrevendo um texto, uma redação, a gente está como é que se chama? Num contexto formal, a gente precisa usar melhor a nossa língua, né? Bom, como a gente faz isso? Veja que ela repetiu a frase, então ela repetiu as palavras, a oração, então ficou uma coisa meio caótica, né? A cegonha fez uma troca, por isso você não viu no berço, ela tinha ido fazer a troca. Ficou meio lendo assim, fica meio caótica a informação, né? Então, de que forma a gente poderia construir essa frase aqui que ela ficasse coesa? Acrescentando elementos de coesão, né? Então, por exemplo, se ao invés da Mônica repetir aqui, fazer a troca, ela colocasse, por exemplo, a palavra isso, né? Então, como é que fica? A cegonha fez uma troca, por isso você viu no berço, ela tinha ido fazer isso. Bom, tudo bem que a gente acabou repetindo a palavra isso, né? Mas dá para entender que isso está se remetendo a fazer uma troca? É isso que é a coesão. A coesão é um elemento que vai ligar as informações de forma que ela remeta a algo anterior ou a algo posterior, né? Então, isso vai se dar ali no texto, a gente vai ver mais para frente. Caramba, agora essa figurinha aqui, como é que a gente vai ler? Vou tentar ler para vocês aqui, ó. Então, é um calvo e é a figurinha do calvo, né? A gente sabe que o calvo é uma criança, né? Já tem 20 anos aí, ou mais, que ele é uma criança de 5 anos de idade. Então, uma criança de 5 anos de idade está falando assim: onde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda filha que não tenhas cometido? Fazes mau juízo de mim, ajo intempestivamente, e o zefir mais elaborado ostenta mais tramos do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido estou a deixar este lugar incontinente. Como queiras, mais
sabedor que mais ser sabedor que breve se me revelarão teus intentos por hora. Enfim, gente, irrelevante eu ler esse texto todo. A gente já deu para entender que é uma criança de 5 anos falando de uma forma que nem um professor de português está sabendo falar, né? Então, esse texto é coerente? É coerente uma criança de 5 anos estar falando dessa forma? Não é. E é isso que é coerente do texto, né? É um texto que faça sentido, né? Como quem foi que falou aqui? O Augusto falou, é um texto que faça sentido para o contexto que ele está inserido, né? Pô, aqui é uma criança de 5 anos falando desse jeito, então não faz sentido nenhum. Se fosse, sei lá, Aristóteles, mete um Aristóteles aí faria sentido estar falando desse jeito, né? Bom, então, vamos adiante. Bom, então a gente tem um texto. A coesão e coerência, ela se dá no texto. Vamos pensar, antes de eu seguir, vamos pensar da seguinte maneira, gente. Coesão e coerência, como eu falei, né, é um conteúdo que é importante para vocês poderem escrever a redação. É um conteúdo que é importante para vocês fazerem a prova de linguagens, mas ela quase está sendo uma extensão da nossa última aula, né? A nossa última aula foi o quê? De interpretação de texto. Lembra que lá na aula de interpretação de texto eu falei que tinham elementos no texto que iam ajudar a gente a interpretar as informações, compreender. E a coesão e a coerência é essencial para a gente poder interpretar o texto, né? Não só na redação, né, para fazer um texto coeso, coerente, não só na prova de linguagem, mas em toda a prova do Enem, porque imagina, mesmo você fazendo uma prova de química, uma biologia, uma prova de matemática, você está diante de textos. Matemática, principalmente, está cheio de problema. Então, se você não sabe interpretar aquele texto, você não sabe interpretar aquele problema, né, juntando com os seus conhecimentos de matemática, assim, ó, se o português está ruim, caga tudo, né? Caga tudo, não tem jeito. Então, é interessante a gente entender como é que se dá esses elementos de coesão para a gente poder entender exatamente do que aquele texto está falando, de forma que a gente possa investigar, né? Investigar bem isso no texto. Então, se a gente está falando de coesão e coerência, a gente está falando de texto, né? Então, temos um texto, e se a gente tem um texto, a gente pode dissecar o texto em várias partes, né? Então, se olha para uma folha, tem um texto. Ou então, eu estou falando aqui, também é um texto, né? Mas vamos pensar em um texto escrito. Aí você olha para uma folha, tem um texto. No texto, a gente tem parágrafos, né? Um texto, ele é composto por vários parágrafos, centenas de parágrafos, milhares de parágrafos, né? E cada parágrafo é composto por um determinado número de períodos, né? Então, temos um parágrafo e em um parágrafo determinados números de períodos. E se a gente tem períodos, a gente tem o quê? Orações, né? Então, dentro de um texto, a gente vai conseguindo explicar ele até a gente chegar nas palavras, né? Então, o que acontece? Perceberam que para chegar num texto, a gente parte das palavras. Então, a gente tem uma palavra para transformar nessa uma palavra em um grande texto. O que a gente precisa fazer? É quase que um sistema, né? A gente precisa construir um bloco de informação, um bloco de palavras, né? E como é que a gente constrói um bloco, né? Se, por exemplo, eu vou levantar a parede, o que eu preciso? Eu preciso passar a massa ali para botar o tijolo em cima. Eu preciso passar o cimento para botar o tijolo em cima. É o que vai acontecer com o texto. Se eu preciso construir um texto, eu preciso ir colocando elementos que vai dando ordem, que vai dando sentido, que vai dando coesão, que vai dando coerência, né? E esses elementos são os elementos de coesão, né? Então, assim, eu tenho uma palavra, ela só vai fazer sentido se eu ligar ela com outra palavra. Mas essa ligação de palavras sozinha não vai fazer sentido, a gente precisa de uma outra palavra. E aí vai ser essa outra palavra que vai ser o elemento de coesão. Aí essa mistura vai virar uma oração. Aí essa mistura de orações vai virar um período. E tudo isso, para fazer sentido, para ser um texto, precisa de elementos que conectam essas informações, né? E aí a grande importância da coesão, dos elementos de coesão, né? Então, vimos aqui a importância da coesão textual.
até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Algo para dizer, desabafar, alguma angústia? Estou falando muito rápido? Tá tudo ok? Digam para mim. Tudo tranquilo, né? Bom, então vou continuar. Então a gente viu que é de extrema importância a coesão para a gente construir um texto. Porque sem coesão, um texto não é um texto, é um amontoado de palavras que não faz sentido, né? O que é coesão textual, então? A coesão textual é um fator interno do texto. Através dos elementos de coesão, cria-se uma unidade dele. Então, através do que a gente vem falando, né? Através dos elementos de coesão, a gente vai construir o bloco, que é o texto, né? Como se fosse a argamassa ali que a gente passa para construir o muro, né? Para botar os tijolos um em cima do outro. Esses elementos de coesão são palavras, chamadas também conectivos, que têm como função pôr em evidência as várias relações de sentido que existem entre os enunciados. Ai, calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ficou melhor. Desculpa, deixa eu ler de novo. Esses elementos de coesão são palavras, chamadas também conectivos, que têm como função pôr em evidência as várias relações de sentido que existem entre os enunciados, né? Então, ali a gente tem palavras que vão fazendo essas relações de sentido, vão conectando palavras, conectando orações, conectando períodos, conectando parágrafos, né? Até transformar em texto. Bom, vamos lá. Aí aqui a gente tem um trechinho de um texto. Vamos ver como é que se dá esses elementos de coesão aqui nesse texto. Vou ler para vocês. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. É sabido ainda que a população escrava era recrutada principalmente entre prisioneiros de guerra. Em vista disso, a pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como o sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. Então, olhando para esse texto, pessoal, onde vocês acham que estão os elementos de coesão nesse texto? O que está conectando aqui? 1 minuto de silêncio para vocês me responderem, pensarem. Vamos lá. O que vocês acham? O que está conectando aqui? Conectando aqui. Olha, tem um palpite. Os conectivos, em vista disso, sobretudo. Quem mais? Aquele, vou ficar em silêncio até a hora. Até 9 horas da noite. Tudo bem. Bom, então, muito bem, Juliane. Os conectivos, né? Os conectivos, eles estão fazendo o quê? Estão criando essa unidade no texto. Então, elas são aqui alguns, em vista disso, sobretudo, né? Então, por exemplo, a gente também pode pegar outros, porque, por exemplo, o em vista disso, percebe que o em vista disso está no começo desse parágrafo. Então, em vista disso, ele está conectando o quê? Um parágrafo com outro, né? O sobretudo, está aqui, ó, sobretudo para a produção agrícola. Ele está dentro do parágrafo, não está no começo do parágrafo, ele está dentro do parágrafo. Então, ele está fazendo o quê? Conectando aqui orações, períodos, né? E tem também entre palavras, olha só que interessante. É sabido que o sistema, sabido que o sistema do Império, então todas essas palavrinhas aqui estão conectando de alguma forma, né? As informações do texto, né? Vamos ver se a gente encontra mais aqui. Como o sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter registrada essa situação. Então, essa também está se referindo aqui, né, ao Império Romano, né? O sistema do Império Romano. Então, aqui, ó, essa população é um elemento de coesão, ele não é necessariamente
né, um conectivo, não é necessariamente um, sei lá, alguma é uma palavra, né? Tipo, tá aqui, ó, essa população. E ele está se referindo ao Império Romano. Então a gente precisa se atentar nessas. Porque, por exemplo, se você chega aqui, ó, essa, essa, esse parágrafo aqui fora de contexto, fora desse parágrafo. A gente lê assim, como o sistema não podia prescindir da mão de obra, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. De quem está falando? A gente não sabe, né? A gente não tem uma base para entender isso aqui. Tudo bem, vamos seguir adiante. Então, ai meu Deus, eu não consigo. Aqui foi. Não, mais um. Tudo bem até aqui, gente? Conseguiram encontrar e entender por que aqueles são os elementos de coesão do texto? Ah, Helena, eu provavelmente devo estar travando sim. Só que aí todo mundo já desistiu de mim, porque eu tô travando sempre. Em todas as aulas eu tô travando, né? A galera já desistiu de avisar. Eu não sei mais o que fazer, mas é o áudio que tá travando? Áudio, vídeo? Ai, gente, eu não sei o que fazer. Mas tá ruim para entender? Tá dando para continuar? Tá dando para pegar a aula? Tentando acompanhar, mesmo travando? Então, tá, vou falar mais devagar então. Dificuldade eu tentar, tá bom? Que aí vocês não perdem muita coisa do que eu vou falando. Bom, seguindo. Se ficar muito difícil de entender, vocês me chamam a atenção de novo, tá, gente? Aí a gente vai se adaptando, vai encontrando uma forma de vocês entenderem. Qualquer coisa eu vou na casa de cada um, dá para cada um. Bom, enfim, seguindo. A gente teve esse texto, né, com esses elementos de coesão que estavam, de fato, fazendo sentido, né? Olha que interessante como os elementos são importantes. Minha conexão caiu. Vocês estão indo? Eu tô na aula ainda? Não, eu não sei dizer. Vocês estão me ouvindo? Eu vou tentar. You are currently the only person in this conference. Olá, voltei.
Voltei. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, a gente não liga a câmera, segue assim mesmo. Estão me ouvindo legal? Você continua aqui, vai picotar, não vai picotar, blá, 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 falar o que tá dando, tá? Tá. Então, vou aqui, a gravação tá gravando direitinho. Eu preciso que a apresentação volte para mim, porque eu não estou conseguindo mexer aqui nos slides. Gente, há uma pessoa. Mas, gente, ai meu Deus do céu, agora que voltou. Vai, como é que vocês estão? Pessoa aleatória para me responder. Vai ter que me responder. Deixa eu. Luísa, cara de tal. E aí, como você tá? Fala pra mim. Gostando do calor que tá fazendo hoje? Ai, misericórdia. Calma aí. Bom,
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Oi, tá me ouvindo? Eu vou pedir aqui para me passarem a moderação, que eu vou baixar o slide do Pedro e vou rodar aqui para ele. A internet dele está ruim. Tá, eu vou adicionar aqui, vou botar a apresentação e ele vai tentar entrar de novo, tá, pessoal? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Não vou da vitória por enquanto, né? Vamos aguardar 5 segundos. Bom, foi, né? Vocês estão me ouvindo perfeitamente. Só uma dúvida. Meu bem. Qual a página do slide que tu parou? Vai, segue. Aí. Nessa. Tá. Aí, quando quiser que pule o slide, só me avisa, tá? Boa aula para você. Você não consegue me botar de apresentador? Eu não sei. Pede aí pro pessoal da coordenação, ver se vocês conseguem mudar e funciona. Daí, qualquer coisa, eu vou ficar aqui. Tá, vai ficar muito trabalhoso. A gente vai perder o continuar. Ai, voltou. Veio. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo. Nada. Obrigado, Deus. Enfim, gente, vamos seguir em frente. Tá me ouvindo direitinho, né? Não vou nem ligar a câmera para não dar erro. Bom, aqui eu estava perguntando para vocês, estava tudo bem? Tá tudo bem? Podemos seguir?
Então tá, então vamos. Bem, então a gente estava o quê? Essa questão aqui, né? Os conectivos ali, né? Os elementos de coesão no texto. E agora, para a gente entender como os elementos de coesão são tão importantes e, além disso, o uso adequado deles é de extrema importância, vai ver a construção das frases aqui, tá? Vamos ver. Na letra A, a gente vê escrito o seguinte: estou muito feliz, mas fui pedir em casamento. Vocês estão vendo que o mais aqui é um elemento de coesão, né? Só que tá certo? Ele tá usando de forma correta, vocês acham? Vocês acham? Bom, se ela tá muito feliz, o que a gente tem em seguida? A gente tem em seguida uma palavra que dá a ideia de adversidade, né? Que dá uma ideia contrária. Então, que nem quando a gente fala, né? Ah, é homofóbico, mas qualquer coisa depois desse mais é lixo, né? Qualquer coisa que vem depois desse mais é só ladeira abaixo, tá certo? Porque o mais, ele tá ali para dizer o que você disse antes, né? A própria palavra que eu uso para dizer eu não sou preconceituoso, mas já está dizendo assim, você é preconceituoso. Vai, agora, não é não? E acontece a mesma coisa aqui, né? Muito feliz, mas em casamento. Então, qual que é o problema exatamente, né? Se você está falando mais aqui. Você não queria ser pedido em casamento, fica uma coisa meio fora de contexto, né? De repente faça até sim dentro de um contexto. Mas fora do contexto, mas aqui faz sentido porque não sabe exatamente qual né, esse desejo da pessoa, né? Se ela quer não se pedir em casamento e tal. Então, esse mais, ele está completamente equivocado. Estou com sono, portanto, dormi a noite toda. Da mesma forma, né? Portanto, ele está usando aqui algo como, tipo, por esse motivo, né? Tipo, eu tô com sono porque dormi a noite toda, né? Então, assim, não faz muito sentido, porque, bom, se você dormiu a noite toda, você não deveria estar com sono, né? Assim, tipo, é que a gente sabe que no dia a dia, o que acontece? A gente dorme e tá sempre com sono. Mas, de certa forma, não faz sentido quando você usa isso na língua, quando você usa isso de forma escrita. E a letra C, quero comer, isto é, já jantei. Então, assim, mais uma vez a gente vê o uso de um conectivo, né, de um elemento de coesão que não está fazendo sentido nenhum. Porque você comer, isto é, já jantou, não, as frases elas estão sendo conectadas, né, as orações estão conectadas com um elemento de coesão que não está expressando exatamente o que quer dizer. Então, isso está prejudicando a comunicação, né? Ai, gente, olha esse conteúdo, cara, é tão gostoso. Nossa Senhora. Tá tudo bem aqui? Vocês entenderam? Conseguiram pegar como é importante? Entendeu, né? Eu acho, gente, muito assim, ó, doido parar para entender coesão. Porque, assim, para pensar comigo aqui, só um minutinho. Tudo que a gente fala o tempo inteiro, todas as palavras que a gente fala o dia inteiro, são escolhidas de uma forma muito instantânea na nossa cabeça. Não sente que a gente está falando aquelas palavras. A gente fala tudo muito assim, tipo, a gente não tem consciência do que está falando. Só que aí quando você para ver, né? Vamos supor assim que você está falando uma fofocona assim, amiga, e gravou. Aí você dá aquela gravação para uma pessoa analisar o que você falou. Meu Deus, as coisas, né, que a gente fala, as funções que a gente faz, a maneira como a gente constrói
a nossa ideia, a forma como a gente se repete as outras coisas, as decisões que a gente faz, gente, é tudo muito doido, cara. É muito bom estudar letras. Façam letras, tá, pessoal? Eu espero que todo mundo que esteja aqui para fazer letras, que é tudo. Bom, seguindo, né? Se está tudo certo, vamos continuar pensando aqui. Nossa, maravilhosa. Elementos de coesão. O que são elementos de coesão? Consideramos elementos de coesão todas as palavras ou expressões que servem para estabelecer elos, para criar relações entre o discurso. Bom, isso a gente já viu, né? A gente já está indo desde o começo entendendo que isso, os elementos de coesão, que servem para estabelecer, criar relações entre segmentos. O que se coloca como mais importante no uso dos elementos de coesão é que cada um deles tem um valor típico, né? Então, como a gente já viu aqui, não basta simplesmente ir regrando elemento de coesão no seu texto da redação, por exemplo, porque se ele não fizer sentido com o que você está falando, vai estar tudo errado. Vai estar ali infringindo um direito humano e você não sabe, você não está se tocando, né? Tudo porque você usou um elemento de coesão errada. Vocês estão me ouvindo direito, gente? Posso continuar falando do jeito que eu estou falando? Falo mais devagar? Tá tudo bem? Tudo certo? Então, tá. Bom, se tiver problemas, para eu ter ciência do que está acontecendo e a gente poder resolver. Bom, então, quais são os elementos de coesão? Os elementos de coesão, eles podem ser várias coisas, né? Como a gente já viu, às vezes ele não precisa ser necessariamente, por exemplo, um pronome, não precisa ser necessariamente uma conjunção, não precisa ser necessariamente, sei lá, enfim, uma preposição, mas os elementos de coesão, eles vão, que são essas coisas, né? Uma conjunção, uma preposição, um pronome e tal, eles vão exprimir certos sentidos, né? Então, é muito interessante dar uma olhada nessas palavrinhas aqui, nessa listinha, para vocês entenderem como que funciona os elementos, né? Para a gente acabar não usando um elemento de forma errada. Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer na redação, o aluno chegar lá na conclusão e... Sabe que na conclusão, nos textos da redação, no começo do parágrafo, você tem que colocar uma conjunção, né? Um elemento de coesão. Aí ali, a primeira palavra da conclusão, a pessoa coloca com. Se a pessoa coloca contudo na conclusão, faz sentido? O contudo, ele está dando ideia de conclusão, né? Você está falando aquilo tudo, né? Você já está 3, 4 parágrafos falando um monte de coisa. No último parágrafo você fala contudo. Olha aqui onde é que se encaixa tudo. Adversativo, né? Que é a mesma coisa que o mas, que o porém, que o todavia, que o entretanto, que o não entanto, que o não obstante, que o ainda assim, que o apesar disso. Então, contudo, você tudo aquilo, se você bota na conclusão, contudo, você está acabando a situação. Assim, tudo que eu falei aqui não conta. As 5 adiante é o que conta. Então, tem que ficar atento ao uso dos elementos, né? Da mesma forma, ficar atento no texto, né? Então, por exemplo, a gente está lendo um texto, aí aparece um mais, um i, né? Esse mais. Então, o que acontece com mais com i? Ele é um elemento de coesão aditivo. Então, se ele é aditivo, ele está adicionando. Está adicionando uma informação, está adicionando laranja, está adicionando sei lá, uma fala, está adicionando, ele está acrescentando, diferente do mas com i.
I. Diferentemente do mais com sem I, né? Diferentemente do mais sem I, que é um adversativo. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento na diferença desses dois, né? Na diferença, no sentido que eles exprimem. Se você vai ler o texto, né? E se confunde com isso, pronto, a sua questão está perdida, né? Nossa, que dramático foi isso, né? Mas é basicamente isso, né? Ai, como vocês estão quietos. Gente, dá uma risadinha aí pra eu ver que vocês estão rindo. Dá um kkkkk. Obrigado, Helena. Bom, temos outros elementos de visão. Temos os causais, os comparativos. Então, o que acontece com os causais? Os causais são os porquês, os pois que, os visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que dão a ideia de causalidade, né? Causa, de causa, né? Aqui a gente tem os adjetivos conclusivos, cadê os? É isso mesmo, causais. E os comparativos, realmente da mesma forma, assim, também do mesmo. Esse comparativo, sabe o que seria interessante? Seria interessante usar o comparativo, por exemplo, no começo do parágrafo do desenvolvimento da redação, né? Porque aí é uma forma de você juntar as informações, né? Então, tipo assim, você tem, vamos supor, você tem duas teses que você está defendendo, uma no desenvolvimento 1, uma no desenvolvimento 2, mas as duas vão chegar à mesma conclusão. Então, o que vocês podem colocar, né, no começo do parágrafo do desenvolvimento 2, né, tem desenvolvimento 1, aí no desenvolvimento 2, vocês botar, por exemplo, da mesma forma, seguir a ideia que você tem. Ou então, assim também, né, não ficar, podem explorar esses elementos, vocês podem usar várias coisas para não ficar aquela coisa durinha, né, que é, por exemplo, tem gente que bota primeiramente, depois segundamente, aí fica só nessa, assim. Então, tipo, dá para dar uma explorada, dá para o texto ficar chique, né? Analogamente é chique, exatamente. Dá para deixar o chique. Então, analogamente, pronto, você já arrebenta na sua na competência 4, né? Que é a competência que avalia exatamente esses elementos. Correto? Tudo certo? Bom, para criar uma boa coesão no texto, além dos conectivos de continuidade, existem também os elementos de referência. Então, vocês viram, né? A gente tem esses conectivos, né? Que são junções, que são posições, etc. E a gente tem os elementos de referência, né? O que a gente viu até agora são os conectivos que dão continuidade ao texto, e a gente também tem os elementos que vão fazer referência no texto, né? Então, para realizar a referência no texto, usa-se elementos como pronomes relativos, demonstrativos, possessivos, pessoais, entre outros. Então, são outras categorias de palavras que a gente vai usar para se referir no texto. Jesus, deu uma calorada aqui. Aí a gente tem os pronomes relativos, né? Que, quem, onde, a qual, cujo, quanto. Pronomes demonstrativos, esse, aquele, isso, isto, né? Pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, tudo isso, todos esses pronomes, essas expressões adversariais, ó, desse modo, assim, dessa maneira, tudo isso vai se referir a uma coisa do texto, né? Então, 2 pontos. Está escrevendo, se liga no que vai usar. Está lendo, se liga no que você está lendo, né? Porque, por exemplo, pronome possessivo, meu, o que é meu? Porque não está tão claro o que é meu. Às vezes o meu é o que está escrito que é meu no texto, é uma frase enorme. E tudo bem, é aquela frase que é meu, né? Às vezes não é uma coisa simples quanto, sei lá, meu copo, né? O que é meu? O copo, né? Então a gente precisa se atentar a esses elementos, né? Aos sentidos que as frases fazem. Então, por exemplo, o uso de eles, por exemplo. A gente tem aqui
eles, né? Então você vê no texto um eles, tem que entender que são eles, né? Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, no texto, eu vejo um eles, eu me perco. Assim, meu Deus, eles quem? Porque, às vezes, na mesma frase, apareceu, tipo, outras pessoas, outros elementos. Então, tipo assim, quem são eles exatamente? Aí, exatamente, Luísa, você tem que voltar para entender quem são eles. Então, vocês têm que ficar de olho nessas questões, assim, né? E nos elementos referenciais, portanto, eles se dividem em duas categorias. Metáfora. Isso, gente, Deus, nomes aqui, mas não é para vocês saberem esses nomes. Não vai estar escrito o que é no Enem e vocês vão ter que ver de forma alguma. Vocês terem uma ideia, uma noção. Quando a gente está falando de elementos referenciais, a gente está dizendo, está se referindo, né, a algo que foi dito no texto, que são a anáfora, e algo que está no texto, que é a catáfora, né? Assim, não precisa necessariamente entender, tipo, lembrar, gravar os nomes, assim, mas se a gente está falando de elementos referenciais, é algo que veio ou que vai vir. Tudo bem? Bom, alguma dúvida, alguma angústia, alguma sugestão, alguma crítica? Este é o momento de vocês. Se abram, abram o coração. Está dando para ouvir, está dando para entender? Alguma coisa não ficou clara? Você pode desenvolver melhor a sua dúvida, Thalita? Ah, tá, calma aí. Mesmo assim, eu não tinha descido, desculpa. Mas se no caso o ele for usado para não repetir alguma palavra, mesmo assim fica confuso? Não, o que eu quero dizer, o que eu quis dizer ali foi o seguinte: às vezes você não está prestando atenção no texto, né? Às vezes você está lendo o texto de forma meio assim, só indo. Aí, de repente, assim, caramba, é ele. O que está falando aqui? Aí você tem que voltar ao texto para entender ao que a palavra é ele, ao problema que ele está se referindo. Não é confuso, não. Vocês precisam usar, né, dessa forma. Não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que você for ler, né, ao invés de produzir o texto, quando for ler o texto, tem que fazer esses elementos. Às vezes ele está se referindo a uma coisa importante para você entender ali na frente. Entendeu? Pode usar o ele à vontade, não tem problema nenhum. Também não pode ficar repetindo muito ele, senão vai ficar também ali tendo problema de, né, confusão, assim, qual é a palavra? Vai ficar palavras repetitivas, né? Exemplo de catáfora, por exemplo, todos os elementos que indicam algo que será no texto. Então, um exemplo de catáfora, isso aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, por exemplo, catáfora. Eu tive que pesquisar só para me dar uma lembrada. A diferença entre este e esse, né? Então, o este, a gente se refere a algo que, deixa eu só ter certeza aqui. Tá. O esse, a gente se refere a algo que veio antes no texto, né? Então, por exemplo, Luísa escreveu no caderno. Ponto. Esse caderno era lindo. O esse é uma anáfora, porque ele está se referindo a algo que veio antes, que é o caderno. Tudo
Aí agora a gente tem o este, com T, né? A gente pode dizer, por exemplo, Luísa escreveu. Ai, calma aí, deixa eu pensar melhor. Helena, se você puder pensar em alguma frase. Hum, ó, Luísa, você não quer ligar o microfone para falar? Luísa, desculpa, Helena. Ah, tudo bem. É que eu estou usando, por exemplo, palavras essas duas palavras que dão um nó na cabeça mesmo, né? Então, por exemplo, Oi, vocês me ouvem? sim, perfeitamente. Pode falar. Ai, consegui. Não, a catáfora é uma coisa que antecipa, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre isso. O Setembro Amarelo é o mês, não sei o que, não sei o que. Isso está Exato. antecipando o Setembro Amarelo. Precisamos falar sobre isso, o título, né? Ou a primeira frase do texto. E a anáfora resgata. Exatamente. Tá entendendo, Luísa? Não sei se acabou ficando mais confuso. Não, ficou claro, né? Ele, como é que foi a palavra que você usou, Helena? Ele antecipa? Isso. Ele antecipa, né? A catáfora antecipa o que vai vir, né? O este. Helena, você sabe a diferença entre este e isso? Eu me confundo. Eu tive que pedir Google agora. Este e esse? É, Este é antes. Perdão. Esse é antes. Esse, S antes. T depois. calma aí. Este é o que vem antes. Correto? Não. Pera, só um minuto. Parou. Ignore minhas frases, minha mensagem. Eu acho que Este com T antes. Esse com S depois. depois. Este Então, menino. Isso. então a gente já tem o quê? O este é o da anáfora e o esse, o da catáfora, né? Então, o esse, ele vai antecipar e o este vai se referir a algo anteriormente. Este é meu? Sim, o brinco está depois, né? Assim, também tem uma relação de distância, né? Por exemplo, se o brinco está perto, é o este. Mas se o brinco estiver longe, é o esse. Este brinco é meu, tá correto, Thalita. Eu escrevendo e esqueci que meu microfone estava aberto. É isso aí. Eu fiz uma. A gente tenta, às vezes, essas coisas, assim, pessoal, é bem específico do Enem, sabe? Quando a gente fala, a gente não se preocupa entre este e esse, né? Sai naturalmente. Mas o que eu uso é assim, ó. O alfabeto, para eu lembrar, né? Para eu saber se este é antes e esse é depois. O alfabeto é PQRST. S vem antes de T. Nossa, arrasou. Aí, quando a gente pensa em este, a gente inverte. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Faz todo sentido.
Isso, é um macete. A gente acaba recorrendo ao macete para lembrar. Sim. E é como a Helena falou, gente, isso é uma coisa específica do Enem, né? Que vocês vão precisar usar certo na redação, para entender um texto, interpretar um texto. Mas no dia a dia, vocês não precisam ficar se preocupando com ficar usando esse eixo. Fala o que dá, a gente nem fala essas palavras, fala outra, né? Sim, Juliane, tem isso também. O esse é o que está longe. Porque, por exemplo, o esse ele pode ser. Calma aí. O esse é o que está longe, então o esse é o que está no passado. Pode ser algo que está longe, com algo que está no passado também, né? E o este é algo que está mais perto ou presente. Entendeu?